posso falar. Pastor Jailton, faz favor aqui. Pastor Jailton é o profeta de Deus que vai ministrar sobre as nossas vidas. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dele, amém? Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Vai tudo bem contigo? Maravilha poder estar aqui nessa noite, desfrutar desse manancial de bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Nós estamos na casa do Senhor. A minha palavra nessa noite é de gratidão a Deus. Primeiramente, gratidão a Deus pela vida do pastor, meu pastor, pastor João Queiroz, sua esposa, pastor Islene, e também o pastor Luiz, viu? Que bom, pastor. Pastora Luciene, que Deus continue abençoando a vida de vocês de uma forma extraordinária. Cumprimentando eles, eu cumprimento todos os pastores e essa igreja bonita, a Igreja Batista Renascer. Quem concorda comigo diz um amém aí. Hein? Quando o pastor Luiz me ligou, eu estava na minha casa lá, o telefone tocou, eu pensei assim, será que ele vai me dar uma bronca? Hã? Aí ele fez esse convite tão honroso para mim estar aqui nessa noite. Na minha casa, irmão, assim que eu recebi o telefonema dele, imediatamente eu desci mais para baixo um pouquinho. Porque na minha casa eu fiz um quarto, onde é o meu altar, onde eu falo com Deus e Deus fala comigo. E Deus colocou uma palavra no meu coração para essa noite aqui. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar no profundo da sua alma. Por quê, pastor? Porque a presença dele está aqui. E aonde a presença de Deus está, a igreja, algo tem que acontecer. E primeiramente parte de Deus, não, primeiramente parte de mim e de você. Nós viemos aqui nessa noite crendo numa promessa, que uma promessa que não foi o pastor Luiz que fez, uma promessa que foi Deus que fez. E a Bíblia diz que ele não é homem, e nem filho do homem para que minta. Fica tranquilo, a promessa de Deus está de pé sobre a tua vida. Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22 e o verso de número 2. Gênesis capítulo 22 e o verso de número 2 diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. E você diz amém. O texto, igreja, que eu acabei de ler é um dos textos que eu considero mais extraordinários na Bíblia Sagrada. Por quê, pastor? Porque tem momento na nossa vida, se nós não refletirmos atenciosamente, nós vamos nos perder em meio à promessa. É, pastor, é. Se nós não prestarmos atenção e refletirmos em meio à nossa trajetória, em meio à nossa caminhada, nós vamos se perder em meio a uma promessa grande que Deus nos fez. Parece contraditório a leitura, pastora Luciene, que eu fiz isso aqui. Todos nós que estudamos a Bíblia, que conhecemos a Bíblia e entendemos que Isaque era a promessa de Abraão. Mas de repente Deus promete e depois pede de volta a promessa que ele deu. Não. Deus não queria era trazer Isaque de volta. Deus queria trazer Abraão de volta. Por quê, pastor? Porque antes de Isaque nascer,
Abraão era o homem do altar. Depois que Isaac nasce, Abraão se torna o homem do banquete. Começou a fazer churrasco demais. Começou a fazer festa demais. Quem aqui não conhece pessoas que recebeu uma grande promessa, e essa promessa, em vez de levar ele para o altar, tirou ele do altar? Quem conhece essa pessoa? Eu conheço várias. Que se perdeu em meio à promessa que Deus fez. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim aqui nessa noite desqualificar as coisas importantes da sua vida. Mas eu quero te dizer, não esqueça do principal. Não esqueça do principal. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Abraão assim, ó: me dá o teu filho, o único filho, Isaque, a quem tu amas. Para Deus nos trazer de volta para o altar, sempre Ele vai requerer algo que mexe comigo e que mexe com você. Aí a Bíblia vai dizer que Deus fala para Abraão assim: pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. Ali eu vou te mostrar o monte que você vai prestar um holocausto a mim. Moriá significa a terra dos montes. Mas quando você chegar lá, é que eu vou mostrar para você o monte aonde você vai sacrificar o seu filho Isaque. A caminhada é de 3 dias. Uma caminhada longa, uma caminhada de reflexão. Uma caminhada que eu imagino, Coronel Viveiros, que Abraão começa a refletir. Porque agora Isaque já não é uma criança. Agora Isaque está com aproximadamente 25 anos de idade. Já está um rapaz com 25 anos de idade, já criou um relacionamento íntimo com o pai. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. Eu não sei qual era essa conversa em meio à trajetória. Eu não sei qual que era o diálogo nessa trajetória. Mas uma coisa eu tenho certeza: Abraão sabia que Deus queria trazer ele de volta para o altar. Deus me manda dizer para alguém aqui nessa noite: Ele quer você de volta no altar dele. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem compromisso com você. Deus ainda tem compromisso com a tua casa. Deus ainda tem compromisso com a tua empresa. Deus ainda tem compromisso com a tua trajetória. Aleluia! Mas só que quando chega em um dos montes, a Bíblia vai dizer que Abraão fala para os moços que acompanhou ele: fique aqui, eu e o rapaz subiremos, adoraremos e tornaremos a voz. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer, irmão, que quem não adora fica embaixo do monte segurando jumento. Quem veio aqui nessa noite adorar o Senhor? Quem veio aqui nessa noite adorar o Senhor? Aleluia. E eles sobem. Tem um dizer que disse assim: principalmente o filho homem, ele puxa o pai. Tem as características do pai. Isaque conhecia de sacrifício. Isaque conhecia de holocausto. Ele disse para o pai assim: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo. Aonde está o cordeiro? Te faço uma pergunta nessa noite.
A lenha era importante para o holocausto, sim ou não? Sim ou não? O cutelo era importante para o holocausto, sim ou não? O fogo era importante para o holocausto, sim ou não? Mas Isaac faz uma pergunta: aonde está o cordeiro? A sua família é importante? Sim ou não? A sua empresa é importante? Sim ou não? A igreja que eu pastoreio é importante? Sim ou não? O meu filho é importante? Sim ou não? Os músicos é importante? Sim ou não? Mas se não tiver o principal, não adianta nada. Isaac fala: eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Abraão agora já está perante o altar do Senhor. E perante o altar do Senhor, ele pronuncia uma palavra: não se preocupe, Deus proverá para si o cordeiro. O que você quer dizer, pastor? Quando nós voltamos para o altar, nós entendemos quando Deus requer a promessa. Quando nós estamos no altar, Deus nos começa a revelar coisas ocultas. Quando nós estamos no altar, Deus começa a falar conosco cara a cara. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Levanta a tua mão bem alta, assim, que eu quero profetizar debaixo dessa palavra. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite, caminhou 3 dias, está como Abraão. Será que Deus requereu a minha promessa? Não, eu quero te dizer não. Deus está requerendo em você de volta para o altar. Entenda o que eu estou te falando nessa noite. Deus está requerendo é que você volte para o altar. Porque se voltar para o altar, não se preocupa que a promessa dele vai acontecer. Quem acredita, faz um barulho, faz alguma coisa, recebe essa palavra. Aleluia. Aleluia. Deus proverá para si o cordeiro. Não é para mim, é para você, Isaac. Por quê? Porque eu estou entendendo. Eu estou entendendo o que Deus está requerendo de mim. Eu estou entendendo o que Deus quer que eu faça. Eu estou entendendo o que Deus quer que eu faça. Dá para você dizer para alguém que está do teu lado assim: eu estou entendendo o que Deus quer que eu faça. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu vou falar nessa noite aqui que Deus está falando no meu coração. Quando você colocar a planta do vosso pé na tua casa, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Sabe por quê? Porque quando nós voltamos para o altar, o milagre acontece. Jair, Abraão voltou a entender. E a resposta dele é bem clara: não se preocupe, Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Quem veio aqui nessa noite precisando de uma provisão de Deus? Quem veio aqui nessa noite requerendo uma provisão de Deus, fica com a tua mão levantada, recebe essa provisão. Pastor, mas eu não pastor, parece que aparentemente para mim é impossível. É para você mesmo que eu estou falando, é para você que eu estou falando. O vocabulário de Deus, não existe a palavra impossível. Para Deus não existe impossível. Quando Ele quer operar, Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou, nada escapa das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Está animado, irmão? Está animado? Então cutuca nele e diz assim: ó, fica tranquilo. Quando ele opera, ninguém impede. Fica tranquilo. Quando ele opera, ninguém impede. Fica tranquilo. Quando ele opera, ninguém impede. Ei, Deus está mandando eu falar para alguém nessa noite aqui: fica tranquilo. Quando eu opero, ninguém impede. Ninguém impede. Abraão entendeu. Voltando para o altar.
A Bíblia diz que ele amarra Isaac. Amarra os pés, amarra as mãos e coloca no altar. A promessa era Isaac, sim ou não? Sim ou não? Foi Abraão que subiu para o altar ou foi Isaac que subiu para o altar? Isaac foi colocado no altar e Abraão chegou no altar. Está me entendendo? Isaac, Luciano, foi colocado no altar e Abraão chegou no altar. Está entendendo? Está entendendo? Está recebendo? Está recebendo? Então prepara. Deus vai fazer as coisas grandes na minha casa, na sua empresa, nos seus negócios. Sabe por quê? Você está entendendo uma coisa. Pega a tua empresa, coloca no altar e chega no altar. Pega a tua família, coloca no altar e chega no altar. Faz isso, vai dar certo. Fica de pé comigo, igreja. Meu tempo já foi. Mas já está bom. Já comecei até a suar. Próxima vez eu volto. E eu volto com mais tempo, em nome de Jesus. Pastor João, você está me ouvindo aí, meus mestres? Eu volto, mas volto com mais tempo. Você concorda com isso, irmão? Dá um aleluia aí, que aí o pastor está ouvindo lá, ele vai entender. Ei, você quer que eu volte com mais tempo? Quer ou não quer? Aí, pastor João, você está vendo? Aleluia. Aleluia. Pastor Luiz, já vou te entregar. Colocou no altar a promessa que era Isaac. Abraão pega o cutelo. E a Bíblia vai dizer que quando ele vai sacrificar a promessa, Deus brada. E Deus brada falando o nome de Abraão. Abraão, Abraão, agora eu sei que tu me ama. Abraão cessa. Quando ele olha para trás, pastor Luiz, o cordeiro está preso. Ele saiu correndo atrás do cordeiro? Saiu? O cordeiro estava? Quando nós colocamos a nossa promessa no altar e chegamos no altar, a promessa vem na sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Não consigo colocar em prática, mas o mal que está em mim, este eu